Olá, meu nome é Marcelo Batalha, sou professor de língua portuguesa e vim hoje aqui conversar com vocês sobre um conteúdo que eu considero muito importante na hora da leitura e da interpretação do texto. Trata-se da pontuação. A pontuação é essa coisa meio que uma sinalização, não é, de trânsito de uma grande cidade. Você já imaginou, não é, quais problemas e que problemas teríamos nas vias públicas se não houvesse os semáforos, as placas para indicar as ruas, não é, e entradas e saídas de uma cidade? Pois bem, a pontuação meio que se equivale quando a gente faz uma comparação, tá? E eu trago aqui esse conteúdo que tem como propósito, não é, primeiro, reconhecer os sinais de pontuação. É importantíssimo que a gente reconheça os sinais de pontuação. Identificar os sentidos dos sinais de pontuação em textos diversos. A gente tem textos legislativos, a gente tem textos literários, a gente tem textos no dia a dia instrucionais, como os manuais, como as receitas de bolo, não é? Então, a gente precisa conhecer todo esse regramento que norteia a leitura, a escrita e a compreensão textual. Tá bom? Então, as habilidades que pretendemos, né, alcançar aqui é que você consiga, ao término dessa aula, selecionar sinais de pontuação para produzir efeitos de sentido desejados ao texto, seja através da hesitação, ou seja, identificando a hesitação, a intermitência, a dúvida, assim como reconhecer, como disse antes, a pontuação específica de cada discurso. Também reconhecer efeitos de sentido que decorram, não é, do uso da pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e ortográficos. Então vamos lá. O que vem a ser, na verdade, esses sinais de pontuação? Não é? Assim como nas ruas, como eu falei antes, existem os sinais de trânsito, né, indicando onde se deve parar, reduzir a velocidade, quando se deve ter cuidado na escrita. Também existem sinais que ajudam quem escreve a transmitir suas mensagens e indicam como os leitores devem se comportar e interagir com o texto. Eu quero ler para vocês um poema da Cecília Meirelles, né, escritora modernista, e com um caráter, né, um constituinte literário simbolista e que pode explicar, exemplificar muito bem essa coisa da pontuação, do uso das sinalizações no texto. Chama-se O Rei do Mar. Eu vou ler inicialmente esse texto de maneira apressada, como quem não respeita o trânsito, como quem dirige um carro de maneira alvoroçada. Então vamos lá. Primeiro assim, muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular, vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar, por água brava ou serena, deixamos nosso cantar, vendo a voz como é pequena, sobre o comprimento do ar, se alguém ouvir, temos pena, só cantamos para o mar, nem tormenta, nem tormento nos poderia parar, muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, andamos entre água e vento procurando o rei do mar. Vocês notaram que essa leitura apressada, ela se assemelha muito a um motorista que não respeita, de fato, as leis de trânsito, não é? Agora eu quero reler esse poema, não é? Esse mesmo poema da Cecília Meirelles, obedecendo essas leis, não é, gramaticais. Vamos lá. Muitas velas, muitos remos. Âncora é outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Por água brava ou serena, deixamos nosso cantar, vendo a voz como é pequena sobre o comprimento do ar. Se alguém ouvir, temos pena, só cantamos para o mar.
nem tormenta, nem tormento nos poderia parar. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar. Andamos entre água e vento, procurando o rei do mar. Então, olha, vocês percebem aí que as leis de trânsito, ou seja, as leis gramaticais, elas foram respeitadas. E quando essas leis elas são respeitadas, a entonação automaticamente muda. Logo, para quem está ouvindo o texto, a compreensão fica facilitada. Ela é facilitada. Então, eu destaquei aqui não todos os sinais de pontuação para esse primeiro momento. Estou destacando para vocês aqui alguns sinais de pontuação que aparecem especificamente nesse texto. Então, vamos a eles. O ponto, não é? O ponto é essa pausa de longa duração, que indica o final do período e é usado em abreviações, tá certo? Nós temos aqui que depois do ponto, também chamado de ponto final, usamos letra maiúscula. Né? O ponto também é usado em abreviaturas, ok? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos muito práticos. O trem chegou à estação com alguns minutos de atraso. Ponto. Ele encerra aquilo que eu queria dizer. Na letra B tem, não concordo com o que você disse. Diz da mesma forma, ou seja, ela obedece da mesma forma a esse regramento. E o terceiro exemplo, na letra C, diz, o excelentíssimo senhor doutor Jaime da Silva vai todos os dias ao tribunal. Observe que em excelentíssimo eu tenho um ponto ali em senhor e em doutor, porque exatamente ali se apresentam as abreviaturas dessas palavras. Então, nas abreviaturas também eu devo utilizar o ponto, né, ou também chamado de ponto final. Ok? Agora nós temos os 2 pontos. Ok? Os 2 pontos introduzem diálogo, exemplificação, explicação. Então, os 2 pontos introduzem diálogo, como eu falei antes, enumeração, explicação, comentário, esclarecimento, exemplificação, consequência, etc. Aí eu tenho mais 3 exemplos. Os sinais de pontuação mais comuns são o ponto, a vírgula, a interrogação e a exclamação. Né? Observe que aqui eu utilizei os 2 pontos, depois do verbo ser aqui, ó. Exatamente para enumerar, não é? Dizer um a um quais são esses sinais de pontuação. Na letra B a gente tem um outro exemplo. Cansado de esperar, Marcos perguntou, que horas ele chega? E na letra C nós temos outro aí. De tanto hesitar, o resultado só poderia ser este. Ficou sem uma coisa nem outra. Tá? Ou seja, essa expressão que vem depois dos 2 pontos estabelece aí uma ideia de consequência. Tá bom? Nós temos agora a vírgula. Eu costumo dizer que a vírgula é o sinal de pontuação mais complexo, mais chatinho de se compreender, porque existe uma regra vasta, né? bem longa sobre essa sinalização. Mas aqui eu separei algumas, as mais importantes, que eu penso que vai subsidiar, não é, você na hora de ler e na hora de escrever o seu texto. Vamos a elas. Inicialmente, a pausa leve, né, a vírgula, ela serve para dar essa pausa leve na leitura. A vírgula, ela separa termos dentro do mesmo período. Então, a vírgula é uma pausa leve na leitura, que indica que os termos separados, né, apesar de pertencerem ao mesmo período, ou seja, com a mesma compreensão de ideia, eles não formam uma ideia sintática, tá? Então, isso posteriormente eu vou explicar em outros encontros. Então, há muitas situações em que a vírgula deve ser usada. Em outras, seu uso ele é proibido. É como se fosse uma contramão numa via pública. Então, há casos em que seu uso ele é facultativo. Eu uso se eu quiser, ele é opcional. Tá bom? Então, vamos aí a algumas situações em que se deve usar a vírgula. Primeiro,
eu devo usar a vírgula para separar elementos de uma enumeração. Se eu quero quantificar, se eu quero enumerar, não é? Se eu quero exemplificar, eu recorro à vírgula. Primeiro exemplo, dentro do meu estojo, vírgula, tem um lápis de várias cores, 2 pontos. Olha, azul, vermelho, preto, verde e amarelo. Eu estou aí enumerando, não é, os lápis que eu tenho no meu estojo. E para fazer isso, eu tenho que obedecer uma regra, não é, sintática, uma regra gramatical, que é recorrer ao uso da pontuação. Na letra B eu tenho, preciso comprar pão, manteiga, frutas, legumes e verduras. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso comprar pão, manteiga, frutas, legumes e verduras. Eu preciso fazer tudo isso. E tudo isso para fazer, né, eu tenho que ir ao mercado na prática, mas quando eu vou escrever, eu preciso enumerar isso para anotar isso no papel. Então, no outro exemplo, uma série de escritores me inspiram, dentre os quais Machado, Guimarães, Clarice, Drummond. Ou seja, eu disse uma série. Para enumerar essa série, essas figuras que compõem essa série, eu recorro ao uso da vírgula. Não é? Outra forma, outro regramento para o uso da vírgula, ele serve também para separar o vocativo. Mas, poxa, o que é vocativo, né? Vocativo é aquela expressão que aparece na frase que serve para estabelecer um chamamento. Eu digo, Benedito, vem aqui. Então, quando eu faço o chamamento, eu chamo Benedito. A palavra Benedito, não é? Ela tem uma função aí de vocativo. Então, quando eu digo aqui, Lucas, você pode ir comprar pão? Esse Lucas, ele exerce exatamente essa função de vocativo. Para tanto, eu preciso inserir aí uma vírgula, tá bom? Na letra B eu digo, não sei como isso foi acontecer, Maria. Veja que o vocativo, ele aparece aí. Só que em ordem inversa. Em vez de aparecer comumente, né, no início, ele apareceu no final. Nós temos um outro exemplo aí. Bom dia, pessoal. Então, aí eu tenho que colocar a vírgula. Se fosse pessoal, bom dia, eu teria que também colocar a vírgula. Então, quando eu vou utilizar os vocativos, ou vocativo, eu devo recorrer ao uso da vírgula. Vamos para o terceiro regramento que eu trouxe aqui. Para separar o aposto. O que é, na verdade, o aposto, gente? O aposto é aquele termo na frase que serve para explicar, para trazer uma informação a respeito daquilo que eu informei anteriormente. Veja o exemplo aqui, olha. O Monumento às Bandeiras, obra de Vitor Brecheret, fica em frente ao Parque do Ibirapuera. Então, eu peguei aqui, olha, o Monumento às Bandeiras. O que é isso? É uma obra de Vitor Brecheret. E essa é uma obra de Vitor Brecheret, é exatamente o meu aposto explicativo, que serve exatamente para determinar a expressão que veio antes, tá bom? E para tanto eu devo utilizar vírgulas. Na letra B eu coloquei, visitei o Corcovado. Tá bom, mas o que é o Corcovado? Eu quero explicar para quem não conhece o que é o Corcovado. Aí eu digo, é cartão postal do Rio de Janeiro. Na letra C, a sociologia. O que é a sociologia, gente? É a ciência que estuda os fatos sociais. Surgiu no século XIX, tá bom? Então, toda vez que eu for utilizar numa frase um aposto, eu devo recorrer ao uso da vírgula. Se eu retiro a vírgula, vou ter erro aí de sinalização, portanto, eu vou atropelar essa frase. A quarta regra, eu uso a vírgula também para separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado, tá bom? Puxa, o que é adjunto adverbial? Adjunto adverbial é um termo da oração que se une ao verbo para especificar ou intensificar seu sentido. Olha só, é o que a gente chama aí de frase intercalada. Se eu retirar essa informação, não é? Ela não vai fazer falta a ideia da frase, tá bom? E se eu retiro, é a maneira mais fácil de eu saber o que é uma frase intercalada. Se eu retiro isso da frase, o que está sublinhado da frase, e não fizer falta, então é uma frase
É uma expressão intercalada. Olha só, apesar da chuva, aproveitamos muito a viagem. Retira aí o apesar da chuva. Se eu disser apenas aproveitamos muito a viagem, faz sentido? Tem lógica essa expressão? Sim, continua tendo lógica. A expressão apesar da chuva apenas deu uma informação a mais. E como eu trouxe ela no meu texto, eu devo aí, então, inserir uma vírgula. Na letra B eu digo, sem dúvida, algo deve ser feito. Eu posso simplesmente dizer, algo deve ser feito. Mas eu quero acrescentar, dar uma informação a mais, para dizer que, sem dúvida, sem sombra de dúvida, eu preciso agir. Então eu utilizei esse adjunto adverbial e para tanto eu tenho que recorrer ao uso da vírgula. Na letra C eu tenho aí, meus amigos, na maior parte das vezes, não me decepcionam. Eu poderia simplesmente dizer que meus amigos não me decepcionam, mas aí eu trouxe uma informação a mais. Eu disse, olha, meus amigos, vírgula, na maior parte das vezes, vírgula, não me decepcionam. Tá? Eu mudei um pouco o sentido da frase? Mudei, claro. Mas se eu retirar o que fica, continua a fazer sentido? Obviamente que sim. Um outro regramento que eu trago aqui para vocês é o seguinte, separar os advérbios sim e não. Sim, advérbio de afirmação e não advérbio de negação. Eu tenho, por exemplo, aqui na letra A o seguinte, sim, foi ele que nos procurou. Veja que o advérbio sim aí, eu separei por uma vírgula. Na letra B eu tenho aqui, ela me procurou ontem? Não. Então toda vez, é como se eu estivesse aí numa retórica, falando comigo mesmo, não é? E aí eu tenho que recorrer ao uso da vírgula. Tem um sexto regramento, para a gente encerrar por hoje essa explicação sobre o uso da vírgula. Não é? Ele serve, ou seja, ela serve também para indicar a omissão de um termo. O que é a omissão? É a retirada, é a supressão, é aquilo que está subentendido, que eu sei que está ali, mas não está escrito e não aparece. Que no estudo das figuras de linguagem, a gente chama de zeugma. Tá? E aí temos o exemplo, eu gosto de frutas, ele de biscoitos recheados. Veja que eu gosto de frutas, ele de biscoitos recheados, essa vírgula substitui exatamente o verbo gostar. E para eu não repetir a expressão, eu recorro à vírgula. E aí é o que demonstra uma riqueza vocabular, ou seja, quando você tem um domínio da gramática, o domínio da sinalização, você fala e você escreve, e você produz um texto muito mais fluido. Tá bom? Então, olha só, vamos agora... E aí eu quero dizer a vocês que estudaremos mais adiante sobre o uso da vírgula, porque não só são essas regras. Eu trouxe aqui para vocês 6 principais, mas nós temos outros usos da vírgula, inclusive de quando não se deve de jeito nenhum usar a vírgula. Tá bom? Nós temos agora as reticências. Eu peguei aí apenas os sinais de pontuação que apareceram no texto. Então, as reticências, por exemplo, não é? Elas promovem uma interrupção na frase, indicam hesitação, dúvida, reflexão, algo que você gostaria de dizer e que você considera que pode encerrar ali, tá? Então, antes eu queria dizer que muitas vezes o uso das reticências, e são as reticências e nunca reticência, tá? Porque são 3 pontinhos, eu queria dizer o seguinte, que esse uso das reticências ele é muito mal utilizado. Às vezes as pessoas, na falta do que dizer, encaixam ali umas reticências, né? Então é preciso ter cuidado, porque quem é um bom leitor, não é, vai perceber isso com muita clareza, né? Que você está na falta, na ausência daquilo, do que dizer, você sapecou ali as reticências. Então, olha, as reticências, os famosos 3 pontinhos, promovem uma interrupção na frase, uma parada, né? Encerra ali. Mas elas podem indicar uma hesitação, uma dúvida, uma interrupção da fala, que pode decorrer de um esquecimento, um prolongamento de ideia, etc. Ela é sempre associada, né, com os parênteses,
indicam supressão de trecho transcrito no caso de citações. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu queria lhe dizer que melhor esperar. Então veja que eu estava ali tentando terminar minha sentença, minha frase, e aí mudei um pouco de assunto e disse, melhor esperar, não vou dizer aquilo que eu iria dizer. Aí nós temos na letra B, não sei, talvez eu vá. Então a pessoa está demonstrando ali uma certa hesitação, uma certa dúvida, e aí ela recorre às reticências, e para dizer isso através da escrita, ela recorre a essa sinalização. Tá? Na letra C tem, a caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Olha, essa é uma frase de um escritor mineiro chamado Fernando Sabino, um grande escritor, né? E veja que ele exemplifica bem aí, e olha que aparece aí entre parênteses as reticências, porque indica que houve aqui, olha, supressão, retirada de informação. É como quem de repente escreveu isso aí, não quis colocar o texto todo, e aí aquilo que foi retirado foi substituído pelos parênteses e as reticências. Tá bom? Vamos agora para os parênteses. Então, temos aí o uso dos parênteses. Eles servem para quê? Eles servem para isolar frases, palavras, datas e informações. Tá certo? Informações que são informações acessórias. Os parênteses servem para isolar frases, palavras e datas, como eu disse, né? Podem ser usados no lugar de vírgulas ou travessões. São muito usados para isolar informações acessórias, como observações, adendos, significados e etc. Eu tenho um exemplo aí na letra A. O censo 2010 foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas normalmente a gente não diz por aí, olha, o Instituto Brasileiro de Geografia. A gente fala o quê? IBGE. É muito mais fácil, é muito mais simples de a gente utilizar a abreviatura. E a abreviatura, neste caso, toda vez a gente utiliza entre parênteses. Na letra B temos aqui Fernando Pessoa, 1888 e 1935. Isso aqui, entre parênteses, indica o tempo de vida dele, o ano de nascimento e o ano em que ele faleceu. Foi o maior escritor do modernismo português. Tá? Já na letra C nós temos há pessoas, e este é o meu caso, aí eu estou trazendo, olha, para mim aí, que adoram ir ao cinema. Então, eu quero dar uma informação e eu posso também recorrer ao parênteses. Eu posso recorrer às vírgulas, para fazer uma frase intercalada aí, ou posso utilizar os parênteses. Na letra D eu tenho grandes escritores, e aí eu abro um parêntese e digo, como Machado de Assis e Guimarães Rosa, devem ser lidos em todas as escolas do Brasil. Então é isso, gente. Até o próximo encontro, até a próxima conversa, em que retomaremos esse conteúdo de pontuação tão importante, né, de tão grande relevância para a leitura e compreensão do texto. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, estudem, consultem o seu professor, a sua professora, esteja sempre alerta e use máscara, se proteja.